Fala galera, iniciando hoje Sistema Endócrino, baseado no livro Fisiologia Humana, Silverton, 7ª edição. Nesse primeiro vídeo teremos uma introdução sobre o sistema endócrino e ao longo dos demais vídeos iremos nos aprofundar em cada aspecto. Para começar, o que o sistema endócrino estuda? O sistema endócrino ele estuda os hormônios e ele está relacionado com diversas funções no corpo humano. A primeira delas, uma função metabólica. Ele influencia o metabolismo, aumenta o metabolismo ou diminui. E essa associação entre hormônios e metabolismo, nós vemos ela em diversos contextos, quando o indivíduo tem um ganho de peso, tem uma perda de peso, ou então em outros contextos que estão relacionados ao metabolismo. Os hormônios estão relacionados também ao crescimento. Você tem o GH, que é o hormônio do crescimento, que é essencial no desenvolvimento do ser humano. Os hormônios também estão relacionados às emoções. Quem nunca ouviu falar que quando a mulher está ali no período menstrual, que ela tem uma variação dos seus níveis de hormônio, ela experimenta algumas emoções. Então, hormônios tem tudo a ver com emoção, tem tudo a ver também com fertilidade. Mas, o que é de fato um hormônio? Existem 4 pontos essenciais que definem, caracterizam um hormônio. Então, se a gente falar de forma geral, os hormônios eles são substâncias que são secretadas por uma célula ou mais na corrente sanguínea para alvos distantes em baixas concentrações. Então, de novo, os hormônios são substâncias secretadas por uma célula, por um grupo de células, na corrente sanguínea, são transportados para alvos distantes em baixas concentrações. Primeiro ponto, são secretados por uma célula ou por um grupo de células. Geralmente a gente pensa sempre em uma glândula com um grupo de células secretando hormônio, mas você tem casos em que você tem uma célula especificamente especializada em secretar hormônio, como o caso de neurônios, a gente chama de neurohormônios, células do sistema imune, como citocinas, ou até mesmo células endócrinas isoladas no sistema endócrino difuso. Hormônios são secretados na corrente sanguínea. Ou seja, se uma substância ela é secretada por meio externo e não na corrente sanguínea, a gente costuma chamar de ectohormônio. São justamente moléculas secretadas no meio externo. Um exemplo de um ectohormônio, os feromônios. Os feromônios são ectohormônios. Os ectohormônios eles influenciam tanto na resposta fisiológica quanto comportamental. Você tem, por exemplo, a formiga, que secreta um feromônio, esse ectohormônio, no meio externo, justamente para mapear ali um caminho até um determinado alimento, para que a outra formiga saiba que caminho percorrer até onde ir, até onde chegar, para poder chegar naquele alimento que foi encontrado por outra formiga. Então é uma forma de se comunicar com o quê? Com um ectohormônio, que nesse caso é um feromônio. Então, como não é secretado na corrente sanguínea, a gente chama de ectohormônio. Se é hormônio, tem que ser necessariamente na corrente sanguínea. Eles são transportados para alvos distantes. Então, se essa substância não está sendo transportada para alvo distante, não é hormônio. A gente tem o que nós chamamos de candidatos a hormônio, que nós comumente chamamos de fatores. Você já deve ter ouvido falar talvez em fatores de crescimento, que são justamente fatores que influenciam tanto no crescimento quanto na divisão celular. Só que eles atuam com sinais parácrinos ou autócrinos. Parácrinos é justamente uma célula ou tecido comunicado outra célula vizinha ou outra célula que está muito próxima, outro tecido que está muito próximo, ou seja, não é um alvo distante. E autócrino significa que essa célula ou que esse tecido está jogando esse sinal que influencia a si mesmo, a ele próprio, por isso auto. Então, como esses fatores de crescimento eles trabalham com sinais parácrinos ou autócrinos
e não em alvos distantes, eles são apenas candidatos a hormônios, mas não são hormônios, por isso que a gente chama de fatores. Por último, os hormônios eles exercem seu efeito em concentrações muito baixas. Geralmente a gente fala nessa faixa de concentração dos hormônios que variam lá de uma concentração nanomolar, que seria de 10 a menos 9, até picomolar, que é 10 a menos 12. Então, muito interessante essa concentração, essa faixa de concentração dos hormônios. Por exemplo, a gente tem a histamina, que é liberada durante reações alérgicas graves. Ela é liberada em todo o corpo. Só que a concentração da histamina no sangue é muito alta. Por isso ela não é tida como um hormônio, porque ela trabalha numa faixa de concentração muito alta. E um hormônio ele precisa estar em concentrações muito baixas. Ele tem um alto poder, uma grande potência. Então, os hormônios são substâncias secretadas por uma célula ou um grupo de células na corrente sanguínea, transportado para alvos distantes e atuam em baixas concentrações. Mas, em ponto, os hormônios agem se ligando a receptores. Então, ele vai se ligar lá nesses alvos distantes. A gente comumente chama de células-alvos. Pode ser uma célula ou múltiplos tecidos. Você vai ter esses receptores e aí você vai ter um mecanismo de ação. Entende? Por exemplo, a insulina, ela se liga no tecido adiposo e muscular e ela vai justamente alterar as proteínas transportadoras da glicose e as enzimas do metabolismo da glicose. Então ela vai ter essa ação. Ela também vai agir, a insulina, lá no fígado, modulando a atividade enzimática. E observem só, que se a insulina ela se liga em diferentes receptores, em diferentes tecidos, ela pode ter o quê? Diferentes mecanismos, diferentes vias, ou seja, diferentes ações. É o mesmo hormônio, no entanto, em tecidos diferentes, ele tem uma ação diferente, porque se liga em receptores diferentes, gera uma via diferente, um mecanismo de ação diferente, e você tem o quê? No final, um efeito diferente em tecidos diferentes. Muito interessante isso. A ação hormonal precisa ser finalizada. Obviamente, você não pode ter seu hormônio sendo secretado no sangue e ficar lá indefinidamente, o resto da vida, tendo uma ação ali contínua. Precisa ser algo organizado. O hormônio ele precisa ter um momento de ser secretado, um momento de iniciar a sua ação, um momento de finalizar a sua ação e ser retirado da corrente sanguínea. Isso é muito importante. Como que o corpo, o organismo faz para limitar essa ação hormonal? Então, o corpo tem alguns mecanismos. Por exemplo, a insulina, já que a gente está trabalhando com o exemplo da insulina, ela está relacionada, a secreção de insulina, com o nível de glicose no sangue. Então, quando o paciente aumenta o nível de glicose no sangue, aumenta a glicemia, aí o corpo está recebendo esse estímulo para secretar insulina. E aí o corpo vai lá e secreta a insulina. E essa insulina que nós falamos de insulina circulante no sangue, é justamente a insulina que vai ter a ação. E esse mesmo corpo ele vai justamente remover ou inativar tanto a insulina, quanto pode ser outro hormônio também, no nosso caso a insulina, ela vai inativando justamente para diminuir essa ação da insulina. Então você vai tendo também essa ação da insulina nas células-alvos sendo finalizada, dessa forma vai limitando a ação da insulina. A gente tem um conceito relacionado ao hormônio no sangue, conceito também usado em fármacos em diversas áreas, que é o conceito de meia-vida. Meia-vida é o tempo necessário para a concentração de um hormônio no sangue cair pela metade. Então é bem interessante. Então você vai ter esse corpo limitando, degradando esses hormônios metabólicos, esses hormônios circulantes, o corpo degrada esses hormônios circulantes em metabólicos, e isso vai limitando a ação justamente do hormônio. Então a ação hormonal precisa ser finalizada. Então os hormônios são mensageiros químicos secretados no sangue
por células epiteliais especializadas. Então, aí nós vimos que os hormônios são esses mensageiros químicos que são secretados por uma célula ou por um grupo de células, secretados no sangue, que agem em alvos distantes com baixas concentrações. Como que os hormônios agem nas suas células-alvo? Basicamente, eles agem de 3 maneiras. A primeira maneira, controlando a taxa de reação ou de reações enzimáticas. A segunda maneira, controlando o transporte de íons ou moléculas através de membranas celulares. Terceira maneira, controlando a expressão gênica e a síntese proteica. Para quem não tem um bom entendimento de fisiologia e também de bioquímica, talvez olhe para isso e diga, mas só isso? Como que o hormônio consegue atuar em diversas áreas e ter um grande efeito no corpo humano apenas dessa forma? Bem, se você viu aqui, por exemplo, no terceiro ponto, controlando a expressão gênica e a síntese proteica. Então você tem que o corpo todo, ele é justamente modulado e construído a partir de quê? Do DNA. Você tem um DNA, essa informação vai lá, é passada por RNA mensageiro, que depois vai ser passado para gerar uma síntese proteica. Então, entender isso é muito importante. Por exemplo, você tem os genes que estão relacionados à calvície. Todavia, esses genes que estão relacionados à calvície, nós vemos que eles são muito mais expressos, expressão gênica, em quem? Nos homens do que nas mulheres. Por quê? Ambos podem ter esse gene, a calvície, mas para ele ser expresso, precisa ter uma alta concentração, uma concentração um pouco mais elevada de testosterona. E aí que entra, o homem tem uma produção de testosterona superior ao da mulher. E por conta dessa alta produção de testosterona, caso ele tenha esse gene para calvície, ele vai justamente ter calvície, enquanto que a mulher, mesmo que tenha esse gene para calvície, por não ter essa concentração hormonal de testosterona maior, não vai expressar esse gene para calvície. A mulher não vai ter justamente essa expressão gênica desse gene para calvície, porque ela não tem esse nível de testosterona aumentado, a não ser que ela faça uso de hormônios, né? As famosas bombas. Então você tem aí controlando a expressão gênica e a síntese proteica, controlando a taxa de reações enzimáticas, controlando o transporte de íons ou moléculas através das membranas celulares. Aqui nós temos uma visão geral daquilo que nós vamos estudar. São diversas estruturas que produzem diversos hormônios, que esses hormônios agem em diversos alvos. Você tem aí desde glândula pineal, que produz melatonina, que está relacionada aí ao ritmo circadiano, que age sobre justamente o encéfalo. Você tem hipotálamo, neurohipófise, a glândula tireoide, que produz justamente o T3 e o T4, que está muito relacionado ao metabolismo. Você tem paratireoide também, que está relacionado justamente a regular os níveis plasmáticos de cálcio. Você tem outras estruturas, como o pâncreas, que produz a insulina, como a gente já falou um pouco da insulina, está relacionado ao metabolismo da glicose e de outros nutrientes. Você tem aqui diversas estruturas mesmo, até o coração produz o peptídeo atrial natriurético, que agem lá sobre o rins. Você tem a pele, que nunca ouviu falar que a pele está relacionada com a vitamina D. Menino, precisa pegar sol para produzir vitamina D. Talvez sua avó já disse isso para você. E isso é verdade, a pele é uma estrutura relacionada à produção de vitamina D3, que é uma forma intermediária do hormônio que vai ser o precursor da 1,21 de hidroxivitamina D3, que essa sim é a forma ativa da vitamina D3. Tem os testículos, os ovários nas mulheres, tecido adiposo, que até a placenta, as mulheres grávidas, também tem uma atividade endócrina produzindo hormônio. Então, basicamente, para dar essa introdução sobre o sistema endócrino, você precisa lançar mão desses conceitos primários. No próximo vídeo, adentraremos a parte de classificação dos